Opa, gente, então aqui para nossa aula para esse sábado, dia 24 aqui. Estou gravando aqui para vocês, né? Vamos lá. Serão umas questões de revisão, vou explicar a atividade que eu passei. Então, primeira questão. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma medida da temperatura do sistema? Não. Calor não é medição de temperatura. Quem mede a temperatura é o termômetro. Forma de energia em trânsito, sim, né? Calor é uma forma de energia em trânsito, em movimento, que vai do corpo de maior para o de menor temperatura. Próxima questão. Calor é. Gente, calor nunca é armazenado, tá ok? Somente transferido. Energia contida no corpo, não. Nenhum corpo contém, nenhum corpo armazena calor, não é? Somente transfere. A energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Sim, essa daqui. Né? A transferência, né, de energia que se transfere de temperatura, que vai do corpo de maior para o de menor temperatura. Então, já expliquei isso aqui para vocês. Então, próxima questão. O SI, Sistema Internacional de Unidades, adota como unidade do calor o Joule, a gente viu. Mas que utilizamos o Cal, tá ok? Por questões históricas. Pois o calor é energia. Joule é energia, Cal também. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em movimento, ou seja, energia que se transfere de um corpo a outro em decorrência da diferença de temperaturas entre eles. Assinale a afirmação que o conceito de calor está empregado corretamente. Então, vamos lá. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde calor, ok, quando ele cede calor que nele estava armazenado. Então, o problema é esse aqui, armazenado. Nenhum corpo armazena calor. Então, calor não é armazenado. Então, tá errado isso aqui, né? A palavrinha errada é essa, armazenado. B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Nenhum corpo acumula, né? Que seria o mesmo que armazenar. Então, tá errado. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente. Aí sim, tá correto, né? Que é o caso do tá um dia você está sob 36 graus, né? Seu corpo está 36 graus. Você está num dia frio, o ambiente está, vamos supor, né? Menos 18, tá de mais de 18 graus. Pronto. Ar condicionado, 18 graus Celsius. O calor vai do corpo de maior para o de menor temperatura. Como o seu corpo está 36 e o ambiente está 18, você vai ceder calor para o ambiente. Então, essa sensação de frio que você sente é o seu corpo, né, cedendo energia para o ambiente. Então, a temperatura do corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente. Só que no nosso caso, o corpo não diminui, né, porque nós temos uma propriedade biológica de homeostase, né, se não me engano, que faz nosso corpo a manter a nossa temperatura, começa a tremer, liberar substâncias químicas, bater os dentes, as mãos, né? Se atritar. Vamos lá. Próxima. Quando dois materiais de diferentes materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, né? Quando fala em equilíbrio, lembre-se igualdade, né? Isolados do meio ambiente, pode se afirmar que o mais quente possível. Não, apesar do contato, não, pronto, né? Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Porque se eles estão em equilíbrio térmico, né, os dois estão com a mesma temperatura. Então não há como variar. Só variar porque tem um corpo aqui, né, um corpo quente, vamos lá, tem um corpo aqui a 30 graus Celsius e um corpo aqui a 20, né? A tendência é o calor passar do corpo de 30, que é de maior, para o de 20. E a tendência é o de 30 e diminuindo a temperatura e o de 20 ir aumentando, até eles ficarem iguais. Aí as temperaturas não variam mais.
O fato do calor passar de um corpo para o outro deve-se, né, a quantidade de calor existente em cada um, não, o calor não é armazenado, não existe. Isso deve ser a diferença de temperatura entre eles, né? Então, o calor passa de um corpo para outro devido à diferença de temperaturas entre eles. Então, se tiver a mesma temperatura, cessa calor, não há transferência de calor, né? Três corpos encostados em si estão em equilíbrio térmico nessa situação, né? Aqui já é nítido, né? A temperatura dos três corpos é a mesma, né? Então, equilíbrio térmico e igualdade de temperatura, ok? Sétima, mesma coisa. Ao alcançar o equilíbrio térmico, né, teremos para as temperaturas finais, né, esse símbolo aqui é θ, okay? Temperatura θ, θB, né, independente da massa. Quando está em equilíbrio, as temperaturas são iguais, né? Próxima questão. Então, em um sistema isolado, né, do meio possui três copos, um de ferro, um de alumínio e um de cobre. Então eu tenho aqui um de ferro, vou dizer aqui um F, né? Um de ferro, um de, vou botar Fe, pronto, que é o cobre, né? Outro de alumínio, Al, e um de cobre aqui, pronto, um de cobre. Após certo tempo, verifique-se que a temperatura do ferro e do alumínio aumentaram. Se a do ferro e do alumínio aumentaram, então quem estava mais quente era o cobre. Então cobre que transferiu calor, né? Que é o Q, a gente estuda aqui a quantidade de calor aqui. O cobre que transferiu calor para o ferro, Fe, para a tabela periódica, né? Não é F sozinho, é o flúor, né? E para o alumínio. E o cobre que transferiu. Se o cobre transferiu calor, então os dois aumentaram a temperatura e o cobre diminuiu a sua temperatura, porque ele que cedeu calor, né? Então seria a letra E. O cobre diminui a sua temperatura. Nona questão, a força de coesão. Gente, coesão significa força de ligação química, né? Ou força de ligação molecular, né? Entre as moléculas de uma substância são mais intensas no estado gasoso, né? Vamos lá, então, ver aqui, né? Então, gente, a força de coesão, aqui é coesão, né? Força de atração entre átomos e moléculas que constituem um corpo. Então, a força de coesão no estado sólido está mais forte, tá vendo? No líquido está menos, né, intensa, e no gasoso, pronto, né? Tá mais fraca ainda essa força, né? Porque se dispersam. Então, aqui nós podemos chegar à conclusão que são mais intensas no estado gasoso? Não, né? São menos intensas no estado sólido? Não, né? Não de... É mais intensa no gasoso? Não, no gasoso é o menos. É menos intensa no estado sólido? Não, no sólido é mais. Não depende do estado de agregação, depende. Tem maior intensidade no estado sólido, ok, e menos intensidade no estado gasoso, ok. Então, letra D. E essa atividade que eu passei para vocês, né? Para levar temperatura de 200 gramas, que é a parte do Q macete, calor sensível, Q igual a M vezes C vezes delta T. Então, Q, nós vamos colocar aqui, para levar 200 gramas de substância, então bota aqui o 200, né? Vezes de uma substância de calor específico, tem nas outras videoaulas explicando o que é isso, de 0,6 cal por grama grau Celsius, então grama com grama está batendo, né? Grau Celsius com grau Celsius tá, então posso botar o 0,6 vezes o delta θ, né? Vezes o delta T, que igual a temperatura final menos a temperatura inicial, que vai ser 50 menos 20. Então o resultado aqui vamos botar, né, dessa conta e resolver. E a 11ª
Então, tem essa questão da atividade que eu passei para vocês, estou mostrando como é que faz. E essa outra questão aqui também, gente, olha. É a mesma coisa. O homem utilizou fogo para moldar os mais diversos utensílios, por exemplo, um forno essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que ele se torne moldável. Considerando a massa de ferro empregada na confecção da ferradura, é de 0,5 kg. Repare que o calor específico está por 0,1 cal por grau Celsius. Então aqui, a dica que eu dou, a massa, você não deve botar 0,5 kg, né? Você deve botar 0,5 kg, ou meio quilo, né? Vai ser igual a K é 1000, 500 gramas. Se eu falar 500 gramas, né? É referente à grama do capim lá. Então tem que ser 500. E aí termina a conta, né? Q, vamos lá dizer, Q igual ao M vezes o C vezes o delta T. Já temos o valor do M, temos o valor do C e o delta T, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Aí vocês vão ler a questão toda. Não existe isso de ler só. Não, você tem ler a questão, entendam a questão, né? Vai dar a temperatura inicial. Então essa aqui é qual? Se a inicial é 20, qual é a final? Entenderam? Vocês fazem, né? 520 menos a temperatura inicial. E terminam a questão. Bons estudos, né? Qualquer dúvida aí, só falar pelo WhatsApp aí que vocês têm meu número. Tá ok? E é isso aí, né? Então, bons estudos aí nesse final de semana.